Sabe aquela sensação de que, às vezes, o que a gente faz não bate com o que a gente realmente acredita? É uma luta bem comum, essa distância entre a nossa intenção e a realidade. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa tensão, explorando 4 textos antigos que, olha, juntos formam um mapa bem interessante dessa jornada entre a fé e a. E para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. O que a história de um rei que viveu milhares de anos atrás pode ter a ver com a nossa vida? O que ela pode revelar sobre integridade e as consequências das nossas escolhas hoje em dia? A resposta, eu garanto, é mais próxima do que a gente imagina. Ok, vamos nessa. Nossa primeira parada é no livro de 2 Crônicas. É lá que a gente encontra as histórias, assim, bem dramáticas e cheias de lições de 2 reis que tinham, digamos, 2 faces. Primeiro, vamos conhecer o rei Joás. A história dele começa quase como um conto de fada, sabe? Coroado bem novinho, aos 7 anos, ele se dedica a restaurar o templo, sempre guiado pelo seu mentor, o sacerdote Joiada. Só que a tragédia está na segunda parte da vida dele. Depois que Joiada morre, parece que a bússola moral de Joás quebra. Ele simplesmente abandona tudo o que construiu, se vira para a idolatria e o fim dele é trágico. É uma lição bem dura sobre como nossa integridade pode ser frágil se depender só da influência dos outros. E a história, infelizmente, meio que se repete com o filho dele, Amazias. Ele também começa bem, fazendo o que era considerado correto, mas o texto dá uma pista fundamental sobre o fracasso dele. Ele fez o que era reto, mas não com o coração perfeito. O compromisso dele era superficial, era só da boca para fora. E essa falta de uma convicção real e interna deixou ele totalmente vulnerável. Acabou adorando outros deuses, ignorando conselhos e, no fim, teve um destino tão violento quanto o do pai. A gente vê aqui que só as ações externas não sustentam uma vida íntegra. E aí fica a grande questão, né? Se líderes poderosos, com todo o apoio que tinham, falharam de um jeito tão espetacular, como é que uma pessoa comum pode encontrar e, principalmente, manter a integridade? Essa pergunta tira a gente do palco público e nos leva para dentro, para o reino da alma. Agora, a gente vai olhar para dentro. Essa segunda parte da nossa análise usa a chamada literatura de sabedoria para investigar o que realmente acontece no nosso coração, na nossa alma. E o livro de Provérbios nos coloca na frente de um espelho com essa pergunta que corta fundo. É um convite para uma honestidade brutal. Quem, de verdade, pode bater no peito e dizer: purifiquei meu coração, estou limpo? É um reconhecimento muito necessário da nossa própria imperfeição e talvez seja o primeiro passo para qualquer mudança de verdade. O mais interessante aqui é como o texto conecta essa pureza interior com a justiça do dia a dia. Integridade não é um sentimento vago, entende? Ela aparece tanto num líder que governa com justiça, quanto na honestidade de um comerciante com seus pesos e medidas. A retidão do coração, ou a falta dela, inevitavelmente vai transbordar para as nossas ações, sejam elas grandes ou pequenas. E o que acontece quando a gente percebe essa distância enorme entre o ideal de integridade e a nossa realidade? Quando a gente falha. Muitas vezes, o resultado é uma angústia profunda. O Salmo 22 dá voz a esse sentimento. É um grito de socorro que ecoa essa luta interna que todo mundo enfrenta quando as ações e as crenças entram em conflito. Mas olha, a história não termina na falha nem no lamento. Nossa terceira parte, baseada na Carta aos Romanos, nos mostra um caminho bem prático, construtivo, para a mudança. Então, como é que se sai da angústia para chegar na integridade? A proposta aqui é uma transformação total, em 3 estágios. Primeiro, uma entrega completa, uma oferta viva. Depois vem uma resistência ativa aos padrões negativos que estão ao nosso redor. E o motor que move tudo isso é a renovação da mente. A ideia é que um comportamento duradouro não muda na base da força de vontade, mas sim por uma nova forma de pensar. E esse slide aqui ilustra de forma brilhante o resultado dessa mente renovada. A transformação interna se manifesta em ações externas bem concretas. Não é só um sentimento, é um amor que é sincero, uma dedicação mútua, é abençoar em vez de amaldiçoar e uma busca ativa pela paz. A fé se torna visível através de um amor que é prático. E para nossa parte final, a gente volta lá no Salmo 22 para ver o resultado de uma vida transformada. É o fechamento de um arco emocional muito poderoso. Lembra daquele grito de angústia lá do começo do Salmo? Aquele sentimento de abandono? Pois é, esse é o ponto de partida. A transformação não ignora a dor. Pelo contrário, ela começa quando a gente reconhece essa dor com honestidade.
E aqui vem a virada espetacular. O lamento pessoal não fica preso em si mesmo. A experiência de ser socorrido, de ser transformado, explode num louvor que vai muito além do indivíduo. Vira uma declaração que alcança todas as nações e as gerações futuras. E é com essa pergunta que a gente termina nossa reflexão de hoje. Como é que a jornada pessoal de cada um, com todas as falhas, as lutas e as transformações, pode se conectar a algo muito maior? Como é que a nossa pequena história, assim como a dos reis e dos salmistas, pode se tornar parte de um propósito universal e que atravessa o tempo?